Quem tá com cara de cansado aí nessa sexta-feira, hein? Gente, sextou, graças a Deus. Tchau, tchau, maio, bem-vindo junho. E ótima noite para você, minha amiga, meu amigo, que tá curtindo nossas notícias a partir de agora com meia hora. Digo que vai dar mais de meia hora, hein? De muita informação, aquilo de mais relevante que está acontecendo aqui em Nova Friburgo. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo, vamos com tudo, apertem os cintos, que a gente começa mostrando a Poliçada em ação. Hoje tem matéria, tem informação sobre a polícia, porque teve uma grande apreensão de drogas no Alto de Olaria, mais especificamente numa região de Mata. Policiais militares do nosso 11º Batalhão encontraram lá 1.510 papelotes de cocaína, 347 papelotes de crack e 95 seringas contendo THC, todos escondidinhos em pontos diferentes da vegetação. Olha aí, ó, quantidade de mato. Como é que eles se acham depois, hein, meu diretor João Pedro? Como é que eles acham a droga no meio do matagal? Que doideira, hein? Mas enfim, material devidamente recolhido, apreendido e levado aí para a delegacia de Nova Friburgo, onde foi apresentada para essa imagem bonita. É bom demais ver a droga sendo escoada pelas mãos do tráfego e sendo colocadas na mão, né, da polícia para poder dar fim nisso, beleza, gente? Então, o prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de aproximadamente R$49 mil, beleza? Agora vamos mudar de assunto, falar do assunto da semana, né, aqui em Nova Friburgo, que foi a votação, agora em segunda discussão, para a aprovação definitiva na Câmara de Vereadores daquele auxílio alimentação. Dessa vez a votação foi aprovada por 9 votos a 8. Vamos ver melhor essa história, como é que terminou, da parte da Câmara dos Vereadores. Vamos lá. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou na noite de ontem, em segunda discussão, o projeto da mesa diretora que cria o auxílio alimentação para os vereadores do município. A proposta foi aprovada por 9 votos favoráveis contra 8 contrários, em uma das votações mais apertadas do Legislativo nesse ano. Perfeito, então, por 9 votos favoráveis contra 8 contrários, o projeto foi aprovado em segunda discussão. O texto prevê o pagamento de R$50 por dia útil aos parlamentares e agora segue para a sanção do prefeito, que tem o prazo de 15 dias. Caso ele vete, o projeto volta para a Câmara, que pode derrubar ou não o veto. E caso ele não faça nada dentro do prazo, acontece o que se chama de sanção tácita e o presidente da mesa diretora promulga a lei que passará a valer. A sessão foi marcada por debates entre os vereadores e também repercutiu nas redes sociais, onde a medida dividiu opiniões da população. Votaram a favor do projeto os vereadores Ângelo Gaguinho, Bruno Silva, Carlinhos do Kiko, Cascão do Povo, Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, Isaac Demani, Jânio Carvalho e Max Bill. Já os vereadores Cristiano Huguenin, Cláudio Damião, Gabriel do Zezinho, Joelson do Pote, Maiara Felício, Maicon Gonçalves, Marcos Marins e Rômulo Pimentel votaram contra a criação do benefício. Os vereadores Wallace Piran, Evandro Miguel, Tia Carla e José Carlos Schwab estiveram ausentes da votação. A aprovação do auxílio reacendeu o debate sobre gastos públicos no município, enquanto parlamentares favoráveis argumentam que o benefício já existe em outros órgãos públicos e busca garantir igualdade administrativa. Críticos questionam a necessidade da medida diante das prioridades da cidade e do alto salário que os vereadores já recebem. E agora o texto segue para a sanção do prefeito Johnny Michael. A gente vai aguardar, obviamente, as cenas dos próximos capítulos, beleza? Olha, no próximo bloco, gente, mais um mês com campanha importantíssima para a gente se conscientizar. A gente está falando do Maio Laranja, né? A gente está acabando o mês de maio, mas vale a pena ainda a gente tocar nessa ferida, nesse assunto importante, que traz a questão da importante conscientização da proteção e do cuidado que nós devemos ter em relação a crianças e adolescentes, sob o ponto de vista da exploração sexual, gente. Isso é muito grave e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito,
como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Vem aí a maior feira de moda íntima, praia e fitness da América Latina. De 9 a 11 de junho em Nova Friburgo. Grandes marcas com condições especiais para compra no atacado, só na Feveste. Faça seu credenciamento, feveste.com. A Toyosserra está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. O seu primeiro SUV da Toyota com uma condição super especial. Yaris Cross XRE 1.5 Flex com até 10 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Corolla Cross XRE 2.0 Flex com 15 mil de bônus ou até FIP no seu usado. E mais, a confiança de até 10 anos de garantia Toyota. Aproveite! Consulte em toyoserra.com.br. Toyosserra, há 30 anos na estrada com você. Desacelere, seu bem maior é a vida. De sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Gente, está acabando o mês de maio, mas a gente precisa tocar nesse assunto, que é uma bandeira, né? Os meses têm cores que sinalizam bandeiras, questões que a gente precisa ter um marco para poder falar e lutar e defender essas posições. O Maio Laranja, ele trata de um assunto que dói no estômago do referido apresentador aqui, que é tratar a questão da exploração e do abuso contra crianças e adolescentes. Exploração sexual e abuso contra crianças e adolescentes. A gente tem uma reportagem que traz esse assunto de uma maneira muito bacana, muito clara e didática para você entender o que é esse assunto na prática. Vamos ver. Hoje vamos falar sobre Maio Laranja, o mês de conscientização do combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. E para isso, a gente vai conversar agora com a Patrícia Hertal, que é educadora sexual e emocional das crianças nessa condição e também é idealizadora do programa Meu Corpinho Protegido. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, viu, aqui na nossa entrevista. E a primeira coisa que a gente quer saber é qual que é a mensagem que você deixa para os pais e as escolas que lidam com crianças nessa situação. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Eu acho muito importante todos os pais e os educadores se conscientizarem da importância da prevenção ao abuso sexual infantil. Então, não só as crianças precisam aprender a se proteger, mas todos os adultos que têm contato com qualquer criança precisam também saber protegê-los. E o meu projeto, o Meu Corpinho Protegido, ele atua também com os adultos. E quais que são os sinais mais visíveis que os pais e a escola devem ficar atentos com as crianças? São muitos sinais que as crianças podem apresentar. Então, por exemplo, existem sinais comportamentais, emocionais, físicos. Uma criança que está muito cabisbaixa, ela sente medo, sente culpa, ela pode ter marcas no corpinho, alterações na alimentação, no sono, por exemplo. São vários sinais que os pais precisam ficar atentos, e principalmente eles conhecendo a criança. Se, por exemplo, ela dorme muito e passa a dormir pouco, começa a ter insônia ou vice-versa, então toda alteração comportamental também é muito importante eles ficarem atentos. E de que forma esse suporte emocional ele pode contribuir para essas crianças que podem ter sofrido por abuso ou exploração?
quem já sofreu. Então, assim, o suporte emocional é muito importante, né? Eu trabalhei na Casa da Criança e do Adolescente, a gente faz um período de tratamento, de cuidado com as famílias que sofrem esse tipo de violência. Então, ali é uma maneira de sustentar e ressignificar o trauma que ocorreu. E qual que é o papel dos pais, né, exatamente nesse combate contra o abuso na vida dessas crianças, ou até mesmo o adolescente que já está maior um pouquinho, como é que seria o papel dos pais nisso? Os pais precisam entender o que fazer caso, por exemplo, ocorra um relato de um abuso. Existe um protocolo para isso, para que não exista uma revitimização, ou seja, a criança não fique sofrendo por contar isso várias vezes, esse trauma. E os pais também precisam ter a consciência do que é a prevenção ao abuso sexual infantil. Porque com essa consciência eles atuam com a educação sexual e emocional, principalmente, no dia a dia da criança. Patrícia, para aqueles que não conhecem também, fala um pouquinho sobre o seu livro, sobre, né, esse programa Meu Corpinho Protegido, para as pessoas conhecerem um pouco mais, como é que funciona? Então, o programa Meu Corpinho Protegido, ele tem como base ensinar as crianças sobre proteção e educação emocional e também ensinar os adultos e os educadores, pessoas que trabalham com crianças também, professores do Ministério Infantil das igrejas, enfim, a gente faz esse trabalho aberto. E o livro, o meu primeiro livro, ele se chama Uma Tarde Inesperada. Ele é da coleção Vila de Maria, uma coleção que vai abordar temas sensíveis para as crianças, de uma forma lúdica, leve e divertida. Esse primeiro livro fala sobre a educação emocional, né, sobre as emoções, ele é todo à luz da Bíblia, e também sobre proteção do corpinho, como o Templo do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a professora que ensina os alunos, né, dessa escola sobre proteção e também ensina os adultos a falar com as crianças sobre as emoções e sobre prevenção ao abuso sexual infantil, de uma forma leve, porque a maioria dos pais tem dificuldade com isso, né? Então, esse aqui é o livro, ó. Essa aqui é a técnica, né, do cheira-florzinha só para a velhinha do marcador de página. E tem também um kit de papel de carta, que a ideia é a gente estimular as crianças a voltar a escreverem, né? Cartinhas, feliz aniversário, parabéns, obrigado, desculpa, coisas que eles não têm mais esse hábito e é muito importante até para identificar as próprias emoções. E onde as pessoas elas podem adquirir ou encontrar esse livro? Esse livro ele pode ser pedido diretamente no meu WhatsApp, mas também aqui em Friburgo, né, nós temos em todas as papelarias. E para a gente poder finalizar, o que os pais eles deveriam fazer? Qual seria a atitude mais correta que eles deveriam ter no caso de suspeita, caso a criança esteja, né, tendo comportamento, eles estejam suspeitando que possa ter acontecido o abuso na vida dessas crianças, como é que faz? Se eles tiverem algum tipo de informação, se a criança falar sobre isso, eles podem fazer a notificação em caso de suspeita. Não é preciso ter provas e nem certeza para você fazer uma notificação. Então é muito importante que eles tenham essa consciência, porque eles podem notificar no Disque 100, nas delegacias, enfim, em vários lugares. Tem um WhatsApp também dos direitos humanos que eles podem ter já salvo no celular, para caso seja necessário, não só dos filhos, mas se estiver suspeitando de outra pessoa, vizinho ou amigos, enfim, eles podem fazer essa notificação. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E agora nós voltamos aos estúdios. Valeu Patrícia, Joseline. Agora vamos girar totalmente essa chave, como diria Stan. Vamos falar de coisa muito boa. Olha só, gente, inspirado no livro Sapiens, Nova Friburgo recebe nesta sexta-feira no Teatro Municipal Lércio Rangel Ventura o espetáculo teatral Ficções com uma grande atriz, consagradíssima no palco em Nova Friburgo, Vera Holtz. E nossa equipe pôde conversar com o elenco. Vamos ver. Uma das maiores atrizes do país, Vera Holtz, chega hoje a Nova Friburgo com a peça Ficções, sucesso aclamado de crítica e público em todo o país. Vera é sucesso nos palcos, na TV e por onde ela passa. E hoje ela vai falar um pouco sobre esse espetáculo que promete emocionar o público aqui do Teatro Municipal em Nova Friburgo na noite de hoje. Vera, é um prazer estar conversando com você. Obrigada por nos conceder essa entrevista. E aqui do meu lado está o Frederico. Vou pedir para você se apresentar, por favor, Frederico. Eu sou Frederico Pupi. Eu sou diretor musical, compositor da trilha e performer do espetáculo, junto com a Vera. Maravilha.
Vera, Ficções já emocionou, milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. O que torna esse espetáculo tão especial para você? Eu acho que o que torna o espetáculo, só para mim, mas para quem assiste, porque é uma reflexão sobre a humanidade, tá? Sobre a capacidade que o homem tem de criar e crer. Ele inventa histórias, tá? O homem inventa histórias, aí ele conta história para outra pessoa passa para acreditar, que conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, e isso tudo ele passa a cooperar entre eles, porque eles acreditam, eles têm a mesma crença. Eles acreditam a mesma coisa. Então a peça fala um pouco sobre isso, sobre essa extraordinária capacidade dele de criar, criar coletivamente, né? E gerar essa cooperação. E isso que é o Homo sapiens. O Homo sapiens tem essa capacidade de cooperação e adaptação muito grande. E através dessas histórias inventadas, tá? Que a gente fala sobre a humanidade. Um fofoqueiro cooperacional, basicamente. Ele faz fofoca, ele conta para outra, aí todo mundo quer saber quem está contra quem está a favor de quem está dormindo com quem, e tudo isso a gente vai conversando com a plateia, vai contando para a plateia devagarzinho. Não precisa ter lido o livro, essa peça é uma adaptação de um livro, né, do Harari, que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é do primeiro livro da trilogia, né, que ele tem depois. Então, não precisa ter lido o livro, porque o nosso diretor, o Rodrigo Portela, não tinha lido o livro quando fez a adaptação. Então, você vai caminhando com ele, nas dúvidas que ele teve, né? Nessa encontro com o pessimismo do Harari que ele teve, né? Ele foi inventando personagens, né? Federico faz a trilha sonora e na época ele convivia muito, né, com o Rodrigo, né? Sim, na época que ele estava escrevendo o texto e na época que a gente estava ensaiando também, né? E, na verdade, nosso espetáculo é um recorte desse livro, porque o livro tem muitos assuntos, um livro bem amplo, né? E o recorte principal da nossa peça é sobre a capacidade do Homo sapiens de cooperar. Esse é o ponto principal. Só que nossa obra discorda, às vezes, um pouco do livro original, né? Porque o Harari, como a Vera estava falando, é muito pessimista por alguns lados. E nós não somos pessimistas assim, não. A gente acredita na humanidade. Então a gente abre na esperança para que a gente possa melhorar, mudar. E também não é uma peça que vai te dar soluções, tá? Ela levanta dúvidas. A peça, isso é importante. Isso é mais importante. Uma peça de perguntas. Levar o público à reflexão. Exatamente. E agora eu vou pegar esse gancho, vou perguntar para os dois, para o Fred e para você também, Vera, qual o tipo de reflexão que vocês mais gostam de provocar no público? Fica à vontade para responder cada um. A dúvida. Acho que essa peça que a gente gosta é a dúvida. Será que eu estou confortável nessa historinha que eu inventei para mim? Que move a humanidade. O que move a humanidade é essas historinhas que eu vou inventando, né? Aí, de repente, eu falo assim, nossa, mas era isso? Né? Todo o sistema de crença que vocês têm, nós temos. Eu, na realidade, que eu falei que outro dia eu fui fazer um curso de expansão de consciência, eu nem sabia o que era crença, gente. Como é que uma pessoa que faz teatro trabalha com crença, né, das personagens, estuda nas personagens, mas quando voltava para mim eu nem sabia o que era uma crença transparente, o que é uma crença obstrutiva, sabe? O que é isso que eu estou inventando para mim mesmo e só está me atrapalhando a vida. Então a gente gosta de levantar dúvidas. Dúvidas, com certeza. A dúvida é um ponto grande. Eu vou falar de uma coisa divertida que a gente suscita na plateia, mas preciso inventar uma palavra para isso. Porque tem momentos de cooperação da plateia com a gente na peça, né? E tem algumas músicas que a gente pede para a plateia cantar. Tem uma música específica, que eu não vou dar spoiler aqui, que você vai ter que vir assistir, mas que ela causa um sentimento... Estranhamento, que às vezes a gente pode chamar de vergulho. Que é uma mistura de vergonha com orgulho. Esse sentimento ali, eu digo... Vergulho, adorei isso aí. Vergulho. Vera, eu vou finalizar a entrevista agora, que eu sei que o seu tempo é curto, te perguntando, depois de tantos personagens marcantes na televisão e no teatro, o que ainda te desafia hoje? Sobreviver, né, gente? Ótimo. Estar viva é a única coisa que me desafia. Você acabou de me dizer que sua avó faleceu, né? Fez a passagem com 100 anos de idade, linda, atuante, né, com a cabeça excelente e ainda ainda tendo admiradores, né? Porque você ter a admiração que você me passou da sua avó, eu acho que é isso que é o grande desafio. Como vencer, né? Como vencer essa trajetória, esse momento, eu 73 anos, né? Isso me desafia bastante.
Como fazer, eu falo de pós-produção, nunca falo de morte, né? Como viver bem a minha pós-produção. Esse é meu grande desafio hoje. Agora, vamos deixar um recado para as pessoas que estão assistindo e que não vão conseguir vir hoje a peça. Quais são as próximas encenações da peça Ficções, em quais cidades? Fred? Olha, nós vamos domingo em Itabirito, tem um festival de teatro. Depois a gente vai fazer uma pausa, porque vai ter a Copa do Mundo, etc. Enfim, não é um momento propício. E a gente volta em agosto, num festival da Aventura, em São Paulo. E aí depois eu não lembro mais de cabeça. Mas já falei duas. Mas eu acho que retorna Rio, retorna São Paulo, tá? E estamos tem fazendo Rio de Janeiro, o Festival no Braço Gil também. Interior de São Paulo, algumas cidades, e a gente tem o nosso Instagram, Ficções, né? Ficções sem cedilha. Espetáculo, ponto de espetáculo, que tem a programação toda nossa lá, e o que a gente já fez. Nós estamos há 4 anos na estrada, estamos terminando quase 400 apresentações, e muito feliz de levar esse espetáculo para todos vocês. Tá? Importante a parceria do Fred, né? Da sintonia que vocês têm, né? A gente se diverte. Para dar certo tem que ter essa sintonia, é fundamental, né? Da dupla, né? Que a gente se fala, dá dupla ou não dá dupla, né? Ninguém sabe por que dá dupla, ninguém sabe por que não dá dupla. Mas o Federico, quando chegou em casa pela primeira vez, eu abri a porta, e minha família é Fraletti, eu sou italiana também, meu avô era Fraletti. Aí eu abri a porta e falei, nossa, parece parente meu esse mocinho aí. Exatamente. E aí deu certo. Identificação instantânea. Imediata, foi instantânea. E até hoje a gente se quer bem, tem um maior respeito pelo outro, não é por nada. Federico é um grande músico. E você... e é um grande homem também. E você é uma grande referência para as novas gerações que estão vindo, para ele, eu tenho certeza. Com certeza. E eu sou sua fã, você é uma diva do teatro, da TV brasileira. Parabéns. Eu estou muito emocionada de ter pessoa lá. Muito obrigada, amor. Eu estou feliz de estar contigo também. A gente volta agora aos estúdios do Zoom Notícias. Muito bom, gente, muito bacana. Olha, no próximo bloco vocês vão ver, gente, como é que o trabalho das Casas de Cultura e Cidadania aqui em Nova Friburgo tem feito realmente a sua função, promover arte, respirar arte e fazer com que os fazedores de cultura tenham espaço para poder criar e viver essa experiência tão bacana para todos nós também. Daqui a pouquinho. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. A Toyosserra está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. O seu primeiro SUV da Toyota com uma condição super especial. Yaris Cross XRE 1.5 Flex com até 10 mil de bônus ou até FIP no seu usado. Corolla Cross XRE 2.0 Flex com 15 mil de bônus ou até FIP no seu usado. E mais, a confiança de até 10 anos de garantia Toyota. Aproveite! Consulte em toyoserra.com.br. Toyosserra, há 30 anos na estrada com você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria.
Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Olha, vamos falar agora das oficinas que acontecem nas Casas de Cultura e Cidadania aqui no município de Nova Friburgo, que seguem cumprindo seu papel lindo de inclusão, de oferecer a possibilidade das pessoas poderem praticar, exercitar arte de forma absolutamente gratuita. E olha, o trabalho está sendo muito bem feito, bem realizado. Vamos ver. Hoje a gente vai falar das oficinas culturais das Casas de Cidadania e Cultura de Nova Friburgo. Aqui do meu lado está o Beto Grilo, que é o subsecretário de Políticas Culturais de Nova Friburgo. Beto, obrigada pela entrevista. E eu começo te perguntando qual é o principal objetivo dessas oficinas culturais que são ministradas nessas Casas de Cultura e Cidadania. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Falando das oficinas, né? O objetivo das oficinas é realmente democratizar o acesso, né, à cultura, aos bens culturais, né, através disso promovendo cidadania. Por isso que agora os antigos chamados pontos de cultura da cidade, eles passam a se chamar Casas de Cultura e Cidadania. Esses espaços, a ideia é que eles aconteçam como espaços de cultura realmente dentro das comunidades, mas também através de ações sociais, né, de ações esportivas, enfim, uma série de outras transversalidades com a cultura, né? As oficinas, elas trazem a oportunidade das pessoas das comunidades, dos jovens, dos adultos, experimentarem linguagens artísticas, terem acesso a conteúdos ligados à cultura, né? E também a essas outras áreas, como eu disse, né? Obrigada. Agora eu vou conversar com Evelyn Coelho, que é coordenadora de editais da Secretaria de Cultura. Obrigada por estar aqui com a gente, conversando com a gente, por essa disponibilidade. E eu começo te perguntando se existe alguma novidade ou expansão prevista para esse ano nas Casas de Cultura e Cidadania. Bom, oportunidades não só, né, para quem está dentro das comunidades, desses territórios, mas também para aqueles que querem oferecer os seus serviços como oficineiros dentro das nossas casas e espaços de cultura. Estamos com o edital de oficineiro aberto, ele é um edital de fluxo contínuo, então as pessoas podem se credenciar a qualquer momento e nós iremos convocar esses oficineiros a prestar esse serviço dentro dos nossos espaços. Então, uma oportunidade para quem quer experimentar as oficinas e para quem quer prestar o serviço, levando ali, né, o seu fazer, a sua arte, multiplicando o acesso à cultura. Agora, Evelyn, tanto para os oficineiros como para quem quer se inscrever para participar das oficinas, aonde que as pessoas podem acessar esse edital? Qual o endereço, site ou Instagram? Bom, todo mundo que tiver interesse encontra o acesso através da plataforma www.conectaculturanf.com.br. Todas as ações que a Secretaria de Cultura está promovendo, a gente está compartilhando nessa página. Essa página está disponível também no link da bio do Instagram, @culturanf, e também no site da Prefeitura Municipal. Quais são os locais onde funcionam esses cursos de cultura, essas casas de cidadania em Nova Friburgo? Bom, as casas de cidadania, elas estão em Olaria, Rio Grandina, Lazareto, Oficina Escola aqui no centro. Também podemos prestar esse serviço em outros territórios, como no Centro de Convivência Terceira Idade. E a intenção da Secretaria é começar nos nossos espaços e daqui para frente ampliando, né, esse serviço em outros territórios que já existem. Para a gente finalizar, existe um prazo para esses oficineiros se inscreverem? Não, o edital é de fluxo contínuo, a gente faz a análise dessas inscrições mensalmente e a gente vai convocando de acordo com a demanda dos nossos espaços.
Obrigada. Eu vou encerrar agora com o Beto Grilo, o subsecretário, pedindo para ele fazer um convite para a população participar das oficinas e acompanhar também as ações da Secretaria de Cultura. Bom, então é isso. Então você que tem interesse em fazer oficinas, acessa lá a plataforma Conecta Cultura, né, que a Evi acabou de falar aqui para a gente. Os editais, tanto para as pessoas se inscreverem, para acessarem as oficinas, quanto para serem oficineiros, são mecanismos de transparência, né, pública. Então, assim, é uma forma da gente ter critérios transparentes e públicos de contratação de profissionais para estarem ministrando essas oficinas nos espaços culturais, né, da Secretaria. Então, assim, vem, gente, tem muita coisa legal, tem muitas linguagens e microlinguagens artísticas, são muitos temas interessantes. Então, entra lá, faz o seu pré-cadastro, diz o que você tem interesse, aonde você quer fazer essas oficinas, e com isso a gente vai montando essa programação e transformando, né, esses espaços em realmente espaços vivos, né, de cultura dentro dos territórios. Obrigada, Beto. Evelyn, obrigada. Você quer deixar algum recado para a população? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, passe na Secretaria. A gente está ali de segunda a sexta, na Rua Farinha Filho, número 50, dentro da Biblioteca Municipal. Vai ser um prazer receber todos vocês. Obrigada. É isso, gente. Cultura, assunto importante aqui no Zoom Notícias. E a gente volta agora aos estúdios. Valeu, Carol. Vamos ver a previsão do tempo, então. O fim de semana chegou aqui em Nova Friburgo, sabadão de sol com algumas nuvens, e aí podem ter pancadas de chuva durante a tarde. Temperatura mínima variando aí na casa dos 13 e a máxima batendo 19 graus. O domingão não fica muito diferente não, só que chove à noite também, tá? A previsão é essa. Temperatura mínima de 13, a máxima subindo um pontinho de 20 graus para o domingo. Quero desejar a todos uma excelente paz, tranquilidade nesses últimos dias aí de maio, que a gente entre junho com o pé direito e que sejam dias de tranquilidade para a nossa Nova Friburgo, beleza? Boa noite, bom fim de semana e lembrando que o nosso Zoom Notícias é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.